volta aqui no seu Cidade Alerta, Dia da Árvore. Você acompanhou aí, né, o nosso Agrodestaque especial desse dia 21 de setembro. Estou recebendo aqui minha convidada agora, a psicóloga Ana Paula Pereira, que fala hoje sobre o Setembro Amarelo. Deixa eu até pegar aqui, ó. Setembro Amarelo é o nosso tema de hoje. Na verdade, nós abordamos também esse assunto na semana passada no nosso quadro Saúde em Dia. E hoje a gente reforça. A gente fala, inclusive, até mesmo sobre sinais, mas hoje um pouquinho diferente o nosso quadro, um pouquinho diferente até mesmo a forma de abordar aqui o Setembro Amarelo, porque a gente fala da psicologia ativa, algo um pouco diferente que você vai entender também aqui no nosso programa. Ao invés de focar, às vezes, em pontos negativos que as pessoas, às vezes, acabam abordando no dia a dia, a psicologia ativa tenta extrair ao máximo da pessoa o que ela tem de positivo. Isso mesmo. Você que está me assistindo agora, o que você tem de positivo? É hora de pensar nisso, é por isso que a gente está aqui. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô ótimo também, boa noite. Acertei algumas coisas aqui, é realmente falar sobre a positividade e tentar ajudar mais e mais pessoas? Sim, a gente fala de psicologia positiva, né? No sentido, a gente vem hoje de uma cultura ainda muito, vou usar o termo tóxico, de achar que a gente tem que estar sempre bem, né? Sempre alegre, e não é nesse sentido que a psicologia positiva ela vem trabalhar, Jean. Ela vem realmente falando assim, quais são as suas potencialidades, né? O que você tem de bom, o que você tem de positivo. Quando a gente trabalha na psicoterapia, principalmente alguns quadros depressivos, o psicólogo ele busca sempre fazer com que aquele cliente ou paciente identifique o que ele deixou de fazer que antes trazia prazer para ele. Entendi. Atividades de física, né, que tragam aí endorfina, serotonina, alguns hormônios que vão trazer mais alegria para ele. Sim. Então, quando a gente fala em psicologia positiva, a gente está focando mais na saúde do que na doença em si. Compreendi. Não que a gente vai ignorar, né, que o paciente está ali buscando uma ajuda, claro. mas que a gente vai começar a evidenciar outras coisas que às vezes vai ficando esquecido um pouquinho, né? Olha, eu até estava pesquisando sobre o assunto e relacionado ao Setembro Amarelo, a gente fala do combate ao suicídio, exatamente sobre isso. Nós falávamos nas últimas semanas também. E em alguns momentos, pessoas que apresentam alguns sinais. Sobre esses sinais também a gente fala agora, inclusive familiares, amigos, podem estar ajudando essa pessoa. E como ajudar, Jean, já que é delicado o assunto? Até vi hoje que dizia assim, uma pessoa disse assim num comentário, achei bem interessante, Setembro Amarelo, na verdade, tinha que ser todo ano, tinha que ser de setembro a setembro para a gente abordar o assunto, tirar esse tabu de lado, né? Falar muito sobre a pandemia, que quando chegou a pandemia, muita gente ficou dentro de casa, isso começou a acumular problemas, mas tem gente que passava por isso, na verdade, há muito tempo antes, né? Ficava trancado, exemplo, dentro de casa, muito tempo antes, não abordava o assunto como a gente deveria realmente abordar. Por isso que a gente está aqui agora, para tirar essa dúvida também. Existem sinais para que a gente possa ajudar o próximo? Sim, a gente dentro da psicologia sempre fala das mudanças de comportamento. Então, pessoas que sempre foram ativas, extrovertidas, né, comunicativas, de repente você começa a perceber ela um pouco mais retraída, mais na dela, não quer sair, não tem ânimo para fazer o que ela fazia antes. Quando é um adolescente, né, que está em fase estudantil ou o próprio universitário, né, que começa a ter prejuízos na educação, na escola, no aprendizado. A gente precisa identificar muitas vezes a mudança de alteração de apetite, de sono. Então as pessoas que antes comiam normalmente começam a não ter mais fome, ou não querem dormir mais, ou só querem dormir. Sim. Então tudo que sai daquele padrão que a pessoa costuma apresentar é um momento da gente perceber, peraí, tem alguma coisa fora do comum, né, com aquela pessoa. A gente chama de ideação suicida, o que as pessoas idealizam sobre, né, a morte, e aí elas têm muitos pensamentos de se eu não existisse mais, vocês seriam felizes. Muitas vezes ela pensa, algumas ela verbaliza, né? Entendi. E a gente tem um mito muito grande, Jean, que as pessoas falam assim, quem fala não tem coragem de fazer. E não é verdade. Até vi alguns casos que pessoas, quando ouvem isso, até desafiam a pessoa para... Duvido. Como se fosse encorajando ao invés de ajudar. A gente já observou isso de perto. Tantos casos aí no Brasil, né? Sim.
E esse é o momento, assim, da gente acolher, porque a gente ainda tem muitos preconceitos em relação ao sofrimento mental, ao sofrimento psíquico. É como se a gente não tivesse essa parte no nosso ser, como se nós só fôssemos constituídos de uma parte física. E não, faz parte de nós. Então, até a gente estava falando antes, nesse final de semana a gente vai ter um evento ali no shopping. Como é que vai funcionar isso para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Até mesmo no final de semana, até mesmo para aprender, olha, é bom, através desse folhetinho aqui, mas claro que terá lá a presença de profissionais para auxiliar e tirar suas dúvidas também. Como é que isso vai funcionar no final de semana? Nós vamos fazer, então, em parceria com o Shopping Sinop, nós vamos ter 3 dias de oficina, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira a gente vai ter uma oficina de Mindfulness com uma doutora em saúde mental, a professora doutora Larissa. Ela vai conduzir, Mindfulness é uma estratégia de meditação, mas é uma ciência, né, aprovada, e a psicologia ela utiliza para a gente trabalhar realmente o aqui e o agora, você olhar para si. Porque a gente está tanto nessa correria. Não para, né? Não para um pouco, então o convite é para você. Vamos dar uma pausa, vamos entender como funciona essa estratégia que é muito acessível a todos. No sábado à tarde, a gente pensando aí nas crianças e nos adolescentes, a gente vai ter uma oficina das emoções. Vai ter um teatro, então a gente vai falar da raiva, tristeza, alegria, né? Sim. São várias emoções que faz parte de nós, porque às vezes a gente acha que só tem que estar alegre. Pois é. E no domingo a gente vai fazer uma roda de conversa, voltado mais aí ao público adolescente e adulto, falando sobre os benefícios de olhar para a saúde mental, desmistificando um pouco o que é ansiedade, depressão. Então, o objetivo, Jean, é a gente trazer informação para a população, que muitas vezes fica assim, gente, eu não estou muito bem, eu estou estranho, o que será? Como que eu busco ajuda? Isso, às vezes ela não sabe nomear o que ela está sentindo, às vezes ela não consegue identificar o que ela sente, justamente pelo que eu estava falando, por vir desses preconceitos de falar, olha, eu não estou bem hoje, estou triste, vou ficar na minha, né? Hoje eu não estou afim de conversar. Tá tudo bem aquele dia que você não está afim, que você está mais cabisbaixo, né? A gente só fala para identificar se isso acontece com muito mais frequência do que costumava acontecer. Aí é um sinal de alerta para a gente ficar prestando atenção. Olha, assunto super importante, o convite feito para você então, bem acessível, no final de semana, tá? Quero agradecer aqui a sua presença. É gratuito, né? Não falei. Bem isso, tá? Não pagar nada, tá? Então é o conteúdo aí disponível para você. É importante buscar sempre conhecimento. A gente sempre destaca isso, inclusive, aqui no nosso Cidade Alerta, nos nossos bate-papos aqui. Quero te presentear, agradecer sua visita e presentear. Tem aqui a logo do programa, uma caricatura minha aqui também. Leve lá, então, para o seu consultório, lá para suas aulas. Eu sei que também falou de rotina, né? De estar sempre na correria. Sei que você também está sempre na correria. Agradecer e que o baby venha com muita saúde. Desejo do fundo do meu coração. Muito obrigada. E vocês sabem que precisando, a gente está sempre à disposição. Combinado. Principalmente para falar desse assunto que é tão importante, que é a saúde mental. Né? Perfeito. Até a próxima. Até.